Pessoal, seguimos com a mesma dinâmica, tá? Querem comentar, perguntar, pontuar, fazer uma troca aqui junto? Ergam a mão ou abre o microfone e pede a palavra que eu irei conceder, tá bom? Essa é a nossa dinâmica aqui no grupo. Então, seguimos aqui com a leitura. Augusto, não me deixa cometer uma gafe aqui. Acredito que é a partir de a interpretação, correto? Eu e meus botões. Tem um poema do Quintana chamado O Homem do Botão. Eu vou ver se eu acho e eu mando para ti esse poema aí. Tu precisa fazer as pazes com esses botões. Vamos lá, então. Bom dia, Samara. A interpretação da brincadeira era óbvia, então. Lembrando que aqui estamos falando sobre o Fordá, né? O Freud estava... ele não citava de quem era, mas depois, com o tempo, a gente acaba vendo que era a situação com o neto dele. A interpretação da brincadeira era óbvia, então. Relacionava-se com o grande feito cultural da criança, com a renúncia impulsional, renúncia à satisfação dos impulsos que ela tinha realizado ao permitir que a mãe fosse embora sem opor resistência. A criança se compensava, por assim dizer, encenando ela própria esse mesmo desaparecimento e retorno com os objetos ao seu alcance. Naturalmente, pouco importa para a avaliação afetiva dessa brincadeira se a criança a inventou por conta própria ou se apropriou em consequência de um estímulo. Nosso interesse se voltará para outro ponto. É impossível que a partida da mãe tenha sido agradável ou mesmo apenas indiferente à criança. Pessoal, aqui quando a gente lê esse trecho que estamos lendo no Freud, mas quando a gente vai para o Winnicott, a gente fala muito sobre a constância de self, né? É nesse momento que vai se consolidando. Como? Pois harmoniza-se com o princípio do prazer que ela repita como brincadeira essa vivência que lhe é penosa. Talvez alguém responda dizendo que a partida tinha de ser representada como pré-condição do agradável reaparecimento. Nesse último estaria a genuína intenção da brincadeira. Essa resposta é refutada pela observação de que o primeiro ato, a partida, era encenado como brincadeira isolado. E isso com uma frequência muito maior que o todo que continuava até o final prazeroso. A análise de semelhante caso isolado. Augusto, por favor. Desculpa, porque a gente terminou semana passada. Ó, eu começo a perceber aqui, ou eu acho, né, que aparece, para mim, aparece de uma forma muito clara, né? A pergunta central que o Freud começa a mover nesse texto é por que o psiquismo repete algo desprazeroso? Isso é algo que nas minhas observações vai continuar constante, porque ele fica batendo nisso todo parágrafo. A pergunta é essa: por que o psiquismo repete algo desprazeroso? Por que seria possível, sei lá, dizer que a brincadeira visa o prazer do retorno da mãe, mas ele começa a pensar nesse sentido, né? Mas aí ele mesmo desmonta essa solução ao observar que o desaparecimento é repetido muito mais que o retorno. Isso é uma coisa bem legal de apontar, porque é difícil alguém falar. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Quando Freud fala desse texto, ele fala inicialmente dos brinquedos que a criança joga para não voltar. Que ele joga para baixo da cama, que ele joga para trás de armário, que a empregada, inclusive, tem dificuldade de buscar de volta. E todos esses, quando ele joga, ele fala o for. Ele fala, vai embora. Quando ele brinca com o carretel, ele usa o carretel de maneira contrária. Quem tem um pouco mais de idade, e aí eu não vou entregar a minha,
O carretel é literalmente isso, é uma latinha presa numa corda que você sai puxando. Os mais novinhos faziam isso com um caminhão de plástico, olha que legal, e que inveja que alguns teriam, eu não. Mas ele inverte a brincadeira com o carretel, ele não puxa, ele joga e usa a corda para trazer de volta. E aí ele começa a usar o dar. Então ele usa muito mais, quando a gente fala, se o prazer, o Freud pensa analisando, se o prazer está em ele jogar e depois trazer de volta, então o prazer está nele trazer de volta. Aí o Freud olha e fala, não, peraí, mas ele joga muito mais do que traz de volta. Ele joga e não traz isso de volta, né? E se você começa a reparar, o Freud começa a olhar também que a criança ela sai de uma atividade passiva, onde ela não tem o que fazer, que aí a gente vai chamar aqui de real, mas não o real de Lacan, mas o real, o que acontece, para uma atividade onde ela assume o controle. Ela se torna ativa naquele momento, né? O Freud fala, né, que é o feito cultural da criança. Isso é outra coisa que poucas pessoas reparam. Tem algumas pessoas que leem esse texto, principalmente em estudos, que dizem que o Fordá é uma brincadeira alemã. Não é. O Fordá é uma brincadeira dessa criança. É um caso específico, uma análise direta, né? Que página que a gente está? Alguém está perguntando. Na meu aparece 36. 36 no PDF, tá? Então, assim, você começa a perceber e a suspeitar, né? O Freud começa a perceber, ótimo, eu começo a perceber, é ótimo. Freud começa a perceber e a suspeitar. Encarnou o Freud, Ele Augusto. bateu aqui. A suspeitar dessa tendência. Aqui eu vou voltar. Ele começa a suspeitar dessa tendência que ele não consegue explicar nesse momento, né? Que não é apenas a busca direta pelo prazer. Augusto, eu tenho a sensação que estamos falando aqui mais ou menos ali no período entre 2 a 4 anos, ou talvez um pouquinho antes, mas estamos falando muito ali da questão da fase anal, né, da fase do controle. Eu tenho essa sensação aqui. O Freud tem um momento que eu entendo que a criança tem 1 ano e meio, mas tem um outro momento que eu entendo que a criança tem 3 anos. Lá na frente, a gente vai chegar ainda agora, se não nesse parágrafo seguinte ou próximo, ele fala da questão do pai ir à guerra. E ali ele deixa mais ou menos claro que isso acontece 1 ano e meio depois dessa primeira observação de Freud, né? E que a criança já está com 5. Então, se você pegar 5 menos 1,5, a gente vai chegar a 3 anos e meio, 3 anos. O que equivaleria, né, ao que a gente pode dizer uma fase anal, alguns autores chamam de sádico anal, portanto, o que faz um sentido com essa questão de jogar no intuito de destruir, ao mesmo tempo na busca da autonomia que essa criança tem, né? Que aí fecha. E aí fecha essa situação, é isso mesmo. Não sei se ficou nítido para as pessoas, mas é isso. Com relação ao Fordá, depois, eu quero contar uma experiência pessoal, que é bem legal, mas aí a gente termina isso aqui. Eu leio esse parágrafo, daí você conta a sua experiência com a sua coleção da Barbie, é isso? Fechou, é exatamente isso. Vamos lá, então. A análise de semelhante caso, vamos voltar aqui. A análise de semelhante caso isolado não fornece uma decisão segura. Numa observação imparcial, fica-se com a impressão de que a criança transformou a vivência em brincadeira por outro motivo. Ela estava passiva, foi afetada pela vivência e agora se coloca num papel ativo ao repeti-la como brincadeira, embora essa vivência tenha sido desprazerosa. Bem o que Augusto falou, a importância está relacionada à vivência ativa, bem o que ele estava falando. E aí a gente traz ali também para a conversa o quanto o lúdico no Winnicott é importante, não pelo fato só da brincadeira, mas o fato do gesto espontâneo que essa criança vai ter no seu lúdico,
né? Então, a brincadeira fordar, imagina não como da cultura alemã, mas como dessa criança, a gente está falando da espontaneidade dessa criança, bem do self verdadeiro, o brincar. Esse empenho poderia ser atribuído ao impulso de posse, que se torna independente do fato de a lembrança em si ter sido prazerosa ou não. No entanto, pode-se também tentar outra interpretação. O arremesso do objeto, de maneira que desapareça, poderia ser a satisfação de um impulso reprimido na vida, de vingar-se. A fase anal também é conhecida como sádico anal, tá? O sadismo está nessa fase. A Reichenpuss, da mãe, porque ela se afastou da criança e que poderia ter esse conteúdo teimoso. Sim, vai embora, não preciso de ti. Eu mesmo te mando embora. A mesma criança que observei com 1 ano e meio em sua primeira brincadeira costumava, 1 ano depois, 2 anos e meio aqui, jogar ao chão um brinquedo com o qual tinha se aborrecido, dizendo enquanto isso, vai para a guerra, que ela falava, vai para a guerra, me parece. Contaram-lhe, na época, que o pai ausente se encontrava na guerra, e o menino não sentia a menor falta dele, mas dava os sinais mais claros de que não queria ser perturbado na posse exclusiva da mãe. Não queria ser perturbado pela posse exclusiva da mãe. A mãe morreu quando a criança tinha 5 anos e 9 meses. Agora que a mãe tinha realmente ido embora, o menino não mostrava qualquer luto por ela. Nesse meio termo, no entanto, nascera uma segunda criança que tinha despertado o seu mais intenso ciúme. Também, vamos ver o que o Diego colocou aqui. Notem também que nessa angústia da brincadeira de ir representando a partida da mãe e o voltar do carretel representando a volta da mãe, a criança nessa idade está no narcisismo primário, onde ela acha que o centro de tudo está na brincadeira, e eu noto que ela começa a ver que não é o que vai partir de autonomia e começa a partir o narcisismo secundário ainda não, tá, Diego? Mas a gente pode falar sobre a autonomia. Aí sim, é nessa fase que a criança começa a criar uma certa separação dessa mãe, vamos pensar dessa forma. Se a gente buscar um correlato em Lacan, a gente diria o estádio do espelho. É alguém que me nomeia, ou seja, eu tenho meu nome próprio. Eu começo a me separar. O narcisismo secundário, ele começa a ir ali no Édipo, mais ou menos. Ela ainda está na fase oral, anal e fase fálica é narcisismo primário. Também sabemos de outras crianças que podem expressar emoções hostis semelhantes por meio de arremesso de objetos em lugar de pessoas. Alguns autores também falam muito dessa fase de um certo canibalismo, de uma certa agressividade na criança, tá? O Reich também fala muito disso. Augusto, por favor, só deixa eu ler o número 5 aqui e passo para ti. Tá, ok, vai lá, é contigo. É isso, é o número 5 que eu ia falar. Não, Mas então... pode ler, e aí eu já sigo na referência dele. Tá, perfeito. Assim ficamos em dúvida sobre se a pressão para elaborar psiquicamente algo impressionante, para se apossar totalmente disso, pode se manifestar de maneira primária e independente do princípio de prazer. No caso aqui discutido, a criança só poderia repetir uma impressão desagradável na brincadeira, porque a essa repetição está ligado um ganho de prazer de outro tipo, porém direto. Agora é contigo. Aqui a gente... o Freud ele começa a complicar um pouco. Eu falo que ele começa a deixar um pouco mais complexo a leitura da brincadeira. Porque ele já não fica apenas na elaboração da ausência da mãe, né? Ele introduz a agressividade. E isso é uma coisa que eu acho importante clinicamente, né? A separação não produz só sofrimento, ela produz hostilidade.
quando ele fala do Fordar aqui nesse parágrafo, ele tá fazendo a criança falando mais ou menos assim: eu mesmo te mando embora, não é você que vai embora. Eu te mando embora. Eu controlo isso aqui, tá? Vai, some, tchau, desaparece. Parece que a brincadeira deixa de ser apenas, sei lá, uma tentativa de suportar a perda e passa também a funcionar como uma inversão de posição, né? Ali, voltando, né? Saindo da posição passiva para entrar na posição ativa, né? A criança ela não é abandonada, ela abandona nesse movimento. Perfeito. Quando à frente, né, o Freud, né, uma formulação posterior de Freud, ele fala que o sujeito tenta dominar psiquicamente, né, uma experiência e reproduzindo-a ativamente. Você vai ver isso lá na frente do texto. Eu anotei o texto e aí quando eu vou ler eu gaguejo, é impressionante. É, é, ele aparece muito próximo aqui do que depois a Klein vai desenvolver sobre amor e agressividade. Se alguém gosta de Klein, se alguém gosta de ler Klein ou pretende ler Klein, vai perceber que aqui a gente vai chegar nessa parte, em algo muito próximo que a Klein traz ali sobre amor e agressividade, coexistindo muito precocemente ali na relação com os objetos, tá? O objeto amado, né, no caso, também é alvo de impulsos hostis. O Winnicott chama de voracidade, Voracidade em Winnicott. né? Inclusive, é uma palavra, Augusto, pouco explorada por muitos psicanalistas. Se eu não estou equivocado, o Adam Phillips, ele explora esse conceito de voracidade. Se eu não estou equivocado, é o Adam Phillips, mas o Winnicott chama de voracidade nessa fase, né? Tem uma coisa que ele chama de voracidade, e realmente é muito pouco explorado. Você falou agora e eu falei, caramba, realmente, eu não vejo essa palavra com frequência. Uma coisa que é legal a gente ver é como o Freud ele se atenta ao que ele escreve e aos estudos que ele faz. Quando você vê aqui a parte, né, do também sabemos de outras crianças que podem expressar moções hostis semelhantes por meio de arremessos de objeto, em lugar de arremesso de pessoas, né? Ele provavelmente tá. Provavelmente não, eu acredito que seja direto o texto dele, que é uma lembrança de infância de poesia e verdade. Inclusive, é a marcação 5 aí, ele fala Sim, desse texto. Se vocês puderem buscar esses textos, é muito legal. O Freud ele comenta uma passagem autobiográfica, que se fala, né? Autobiográfica, do Goethe que em Poesia e Verdade, onde o Goethe ele relata que quando ele era criança, ele começou a tirar utensílios pela janela após o nascimento do irmão. E olha que interessante, esse texto é de 17. 2017 é ótimo, é de 17. E aí, o Freud interpreta esse ato, né, como hostil da criança diante da chegada de um rival fraterno, que é o irmão dele. Então, uma manifestação indireta de agressividade e ciúmes. Eu taco o brinquedo pela janela. Então, o brincar ali não é apenas a elaboração da ausência, né? Voltando, é também um campo de expressão pulsional da criança. Mesmo que esse brincar seja atacar o brinquedo pela janela, atacar atrás da cama e assim vai. Mas é muito legal essa parte, porque o Freud está falando de um outro texto dele, onde ele analisa poesias de outros autores. perfeito. Fica a sugestão. Ah, teve um colega que botou algo aqui. Deixa eu ver. A Rita colocou, né? A criança desencanta sem um retorno e age com insatisfação com tanto desapontamento. Eu vou muito por o que você disse ali, ó, né? Que ela está construindo a subjetividade dela, né? É até interessante que me veio na cabeça aqui, Augusto, enquanto tu falava, me veio o jogo da espátula, também do Winnicott, né? Tu tem a espátula, tu chega até ela, tu usa ela, tu morde ela, e daí tu joga ela fora para destruir ela, mas mesmo assim ela fica inteira na sua subjetividade, né? Me veio essa Exato. imagem na cabeça também, né? Exato, é perfeito isso aí, porque é bem esse lugar. Quando fala-se de Winnicott, eu fico realmente, assim, eu li muito pouco de Winnicott, mas o Aham. que você falou agora veio bem a imagem, é isso mesmo.
né? Eu destruo, mas continua vivo. Eu acredito, Rita, pelo que a gente está vendo, muito essa construção da autonomia, né? De estar se separando do corpo da mãe no intuito de. Só que daí tem muito conflito, porque ao mesmo tempo que eu sou independente, eu ainda tenho demandas para com essa mãe. Né? Por isso que muita gente associa a fase sádico-anal a questão de controle dos esfíncteres, né? O controle ele é muito forte, ao mesmo tempo que essa questão de morder, de destruir, as massinhas de modelar são muito nessa fase. Eu tenho a impressão que estamos falando de uma criança nessa fase. Uhum. Então eu sigo mais um pouquinho aqui. Eu acredito que eu não li essa parte. Assim, ficamos em dúvida sobre se essa pressão para elaborar psiquicamente algo impressionante, para se apossar totalmente disso, pode se manifestar de maneira primária e independente do princípio do prazer, de prazer. No caso aqui discutido, a criança só poderia repetir uma impressão desagradável na brincadeira, porque a essa repetição está ligado um ganho de prazer de outro tipo, porém direto. Mesmo se continuarmos examinando a brincadeira infantil, isso não nos ajuda a resolver nossa indecisão entre as duas concepções. Vamos ver que duas concepções. Vê-se que as crianças repetem na brincadeira tudo aquilo que lhe causou grande impressão na vida. Olha só o pilar aqui da Melanie Klein sendo desenhado aqui, ó. Que ao fazê-lo, abreagem a intensidade da impressão e, por assim dizer, se tornam donas da situação. Aí essa questão de estão se tornando sujeito. Mas, por outro lado, é bastante claro que todo o seu brincar se encontra sob influência do desejo que domina esse período. O desejo de ser grande e poder fazer o que fazem os adultos. Também se observa que o caráter desprazeroso da vivência nem sempre se torna inutilizável para a brincadeira. Pessoal, aqui me veio um insight sobre, eu vou trazer o querido do Tiago aqui para a conversa, que é o Jung, quando ele fala do arquétipo do puer aeternus, né, daquela criança. Há pesquisas hoje que trazem que a nossa adolescência vai até os 32 anos. E não estaria, que é é algo que eu estou deixando para a gente pensar junto, não estaria nessa falta de espontaneidade que a gente está deixando para os nossos filhos, para a geração atual, quando a gente cerceia a ludicidade do jogar futebol na rua, mediante o paradigma da violência, e a gente coloca numa escolinha de futebol para aprender a chutar uma bola da forma adequada, quando a espontaneidade para aquela criança que gosta de fazer os seus legos, qualquer coisa, a gente obrigue a seguir o manual, né? Então, aí, até que ponto a gente tira esse direito dessa criança ser adulto, ou pelo menos brincar de ser adulto, né? Aí até eu trago essa questão até daquelas duas crianças que simulam uma brincadeira de namoro e vem o adulto e diz, não faz isso. Imaginando que para a criança, na linguagem do adulto, ela não tá entendendo que estamos falando de linguagem da ternura, exceto salvo algum abuso, né? Mas estou falando em condições padrão. O que vocês acham? Alguém gostaria de pontuar algo pelo que eu trouxe? Convido algum colega aí. Augusto, por favor. Eu vou salientar que a gente estava num grupo de discussão, acho que semana passada, e o questionamento realmente estava nesse lugar. Eu sou um dos poucos, assim, que quando se junta a esses grupos, ainda tenta analisar o tempo de tela, a falta de rua, num lugar de atualidade. Como é que a gente lida com isso? Porque a gente não vai mais se livrar disso. Mas a Perfeito. questão geral disso era, a pergunta central era exatamente isso, a retirada da espontaneidade da criança
quando você coloca ela em atividades extremamente controladas, como você citou o futebol. Eu não estou chutando uma bola porque eu estou me imaginando ser o Roberto Carlos, o Neymar, o Kaká. Eu estou chutando uma bola porque eu tô dentro de um lugar controlado onde estão dizendo para mim, ó, chuta desse jeito, passa desse jeito, coloca desse jeito. Eu tô literalmente podando essa questão da criatividade. Essa era uma das questões que todo mundo estava falando. Porque na rua, a rua é o campo de futebol, não tem grama. A criança ela vai para o lúdico, ela entra dentro do lúdico, ela tem essa questão de criar, e cada criança que está ali jogando cria o seu próprio espaço, cada uma está num tipo de campo, cada uma está num tipo de jogo, né? E no controlado isso se perde. E aí vem também para a patinação, que teve uma moça que falou que a filha só patina se for num ambiente controlado, porque na rua é perigoso. Aí veio também para brincadeiras mais simples, como jogo de taco, como esconde-esconde, como pega-pega, né? E a conclusão que se chegou é isso. Como que você, na verdade, chegou-se a uma pergunta e não a uma conclusão, o que eu acho mais legal da psicanálise, né? Que é o depende. Não, perfeito, perfeito. E aí eu trago para a conversa o Nietzsche, né? Quando Nietzsche falava sobre se preparem que a nova religião é ainda pior, quando ele faz uma menção à ciência. Uhum. Quando ele está dizendo a ciência tem sim seus problemas quando ela vai para o campo da certeza. Né? Exato. Porque qualquer sujeito que tem uma vida acadêmica sabe que a gente tem tese, antítese e síntese. A academia saudável é aquela academia que tu tem um Einstein dizendo que os 200 anos do Isaac Newton estavam errados. É Essa é a maravilhoso. academia. Eu gosto quando a discussão está nesse lugar e não quando está conclusiva, fechada, só apontando para um lado. Isso, façamos as pazes com os pontos de interrogação. Acho que é por aí que a gente vai. Então, vamos mais um pouquinho. Quando o médico examina a garganta de uma criança ou faz uma pequena cirurgia nela, essa vivência assustadora se tornará, com toda certeza, o conteúdo da próxima brincadeira. Mas não se pode ignorar aí o ganho de prazer oriundo de outra fonte. Ao passar da passividade do vivenciar para a atividade do brincar. A criança inflige a um companheiro de brincadeiras as coisas desagradáveis que ela própria aconteceram, vingando-se, assim, na pessoa desse substituto. Em todo caso, resulta dessas discussões que é supérflua a hipótese de um impulso imitativo especial como motivo do brincar. Acrescentemos ainda o lembrete de que o brincar e o imitar artístico dos adultos, que a diferença do comportamento das crianças, visam a pessoa do espectador. Olha isso aqui, ó. Aqui o registro especular e óptico. Não poupam a estes as mais dolorosas impressões, por exemplo, na tragédia. E, no entanto, podem ser sentidos por ele como um elevado gozo. Assim somos persuadidos de que também sob o domínio do princípio do prazer, existem meios e caminhos suficientes para transformar o que em si mesmo é desprazeroso em objeto da lembrança e da elaboração psíquica. Uma estética economicamente orientada. Poderá se ocupar desses casos e situações que desembocam num ganho final de prazer. Eles nada fazem em favor de nossos propósitos, pois pressupõem a existência e o domínio do princípio de prazer, e não testemunham em favor da efetividade de tendências além do princípio do prazer, isso é, tendências que fossem mais primordiais que esse princípio e dele independentes. Deixa eu ler o que a Elisiane colocou. As novas gerações irão encontrar uma forma de brincar, entre aspas. Nossos pais diziam que nós não sobreviveríamos, só não entendendo ainda, depende. A caixa de brinquedo mudou,
mas elas ainda brincam. Não, o brincar eu compactuo perfeitamente. A crítica que eu estou é o excesso, no caso, a minha leitura, que pode estar errada, é o excesso de formalização no brincar. Né? Quando crianças inventam um novo inglês, que Humberto Gessinger cantava, hoje a gente não permite que se invente um novo inglês, mas super egoicamente, no imperativo, a gente chega para ela e diz, tá errado. E cobra de uma criança com 7, 8 anos o desempenho, porque a palavra é essa, desempenho, chamamos Byung-Chul Han, sociedade de desempenho, o desempenho de um inglês perfeito, de alguém que tenha 20 anos de estudos. E o que, que a gente faz? Gruda essa criança e diz, vai para o IASIG e estuda com, copiosamente. Né? Eu acredito nisso, Elisiane. Mas, enfim, é ponto de interrogação, né? Será? E alguém pediu a palavra. Eu tinha pedido, eu só não fico deixando a mãozinha aberta, porque depois eu esqueço de tirar, ela fica aí levantada o dia inteiro, fica aquele aluno lá E atrás da sala. da cãibra, Da é câmera, melhor é não. horrível. Aqui a gente. Esses dois últimos parágrafos, se vocês conseguirem. Quer dizer, se vocês não, né? Eu percebo dessa forma. Você vê que é um momento de hesitação teórica. É muito interessante porque, de um lado, né, por um lado, ele reconhece que a criança repete as experiências impressionantes, né, para tentar dominá-las psiquicamente, transformando a posição passiva em ativa. Por um lado, ele está falando desse lugar, mas por outro, ele ainda tenta manter tudo isso, né, toda essa observação sob o domínio do prazer. Dizendo o quê? Não, não, mas tem um ganho secundário. Ela repete o desprazer, mas porque ela tem um ganho prazeroso secundário. E ele amplia isso para além da infância, né? Quando ele aproxima a brincadeira da arte, da tragédia, porque aí aparece uma questão muito humana, que é o fato de que conseguimos obter algum tipo de satisfação psíquica, até mesmo ao entrar em contato com experiências dolorosas, desde que elas possam ser elaboradas, né? Simbolicamente, vamos colocar assim. Também, eu também acho muito forte essa ideia da criança vingando-se no companheiro de brincadeira, né? Mostra como o brincar funciona como um espaço de elaboração, não só como um espaço de elaboração, mas também de deslocamento da agressividade. O sujeito ele vai tentar se tornar senhor de uma experiência sofrida, reproduzindo no outro. Né? Então, eu sofro algo de forma passiva, eu vou pegar essa agressão e vou deslocar, eu vou me vingar no meu amiguinho, no meu companheiro. Né? Então, ele tenta preservar. Se você for parar, eu não vou repetir de novo, né? Porque eu fico sempre nesse lugar de que o Freud tenta preservar o princípio prazer. Mas é que é muito forte esse início de texto, ele tentando preservar a parte do princípio do prazer e como ele não completa as respostas dele. Ele pergunta, mas não responde. Aí a gente entra no Freud romancista, né? Que ele está segurando você para andar com ele. Anda comigo, vem cá. Augusto, mas ao mesmo tempo, né, eu gosto sempre de citar isso, que tanto Freud quanto Bion têm uma característica de serem dois autores muito generosos, no momento que eles, ao deixar essa pergunta, eles sempre dão margem para que você continue conjecturando na teoria deles. Eu tenho essa sensação nas leituras do Freud constantemente, mas claro, o que tu trouxe é muito pertinente. Ele não é um romancista, ele não tem um Goethe, prêmio Goethe, de forma aleatória, né? Aleatória. Mas isso é uma situação que todo mundo costuma colocar com relação às leituras de Freud, que eu acho bem legal quando eu ouço nesse lugar, né? Quando eu falo todo mundo é maravilhoso, mas quando você pega essa observação do Freud, da Ana Freud, de como eles falam para o leigo, eles falam para você trabalhar com eles, pensar com eles, parar a leitura e já começar a viajar em algum momento, é bem legal isso. Eu gosto. Só para eu brincar um pouco, porque eu adoro essa história. Desculpa interromper. Fica à Essa vontade. parte do Fadar, gente, para qualquer um, isso não é dentro de consultório, é para qualquer coisa. Foi uma experiência pessoal minha que foi muito interessante. Eu repliquei em vários colegas meus, todo mundo que tem filho ganha esse presente.
Eu mando de presente porque é maravilhoso. É um brinquedinho chamado Palhacinho Vai e Volta. É um bendito de um palhaço preso em elásticos dentro de uma roda gigante. Você joga aquele treco, ele vai embora, mas ele volta sozinho, porque o elástico vai se enrolar, vai fazer tensão e o palhaço volta. Com a minha filha e com o meu filho, por volta dos meses de idade, a gente começou a brincar com esse palhacinho. Esse palhacinho caiu na nossa mão à toa. A gente estava no mercado e comprou. E a gente sempre brincou. O palhacinho vai, mas volta. O palhacinho vai, mas volta. E foi impressionante que, num determinado momento, eu tive que começar a me afastar mais de casa, por causa de trabalho. E a minha filha foi chorar. E a minha esposa virou e falou assim: o papai vai. E ela parou na hora e falou: volta. Uhum. Tá entendendo o vai e volta. Eu vou desaparecer, eu posso sumir, mas eu vou voltar. A gente entrou nisso com esse palhacinho e eu dei para todos os meus amigos que tiveram filhos e que têm filhos e que estão para ter filhos. E é sempre nesse lugar como esse lúdico ajuda a criança a entender que vai e volta. Então, quando Eu, eu li o Fordá, eu falei, putz, grila, será que o cara leu Freud e falou, vou fazer um brinquedo disso? Augusto, perfeito a tua colocação, né? E eu trago aqui para a gente pensar junto. A Margaret Mahler também vem nessa linha de raciocínio. O Salman Akhtar fala sobre, citando a Margaret Mahler, sobre a subjetividade de quando as figuras parentais, bem no raciocínio do Fordá, elas se ausentam da presença da criança. E nota que para a criança isso é dilacerante, isso é estrutural, é como se ela fosse morrer. Hoje a gente esquece que nós fomos essa criança. Então, é como a Rita mencionou, é a construção da subjetividade. É aí que começa aquele exemplo que eu sempre cito. Por isso que tu vai encontrar idosos de 80 anos que moram sozinhos, porque eles construíram nessa brincadeira do Fordá, eles introjetaram as figuras parentais que eles não se sentem sozinhos, eles foram construindo essa previsibilidade, né? Nesse vai e volta, ok, eu tô vivo, eu consigo ficar sozinho aqui, né? Eu introjetei essa figura. Então é nesse período que a gente vai construindo essa subjetividade, que não é fácil, não é fácil. Construir a presença de alguém quando ela não está aqui, né? Acho que é por aí que vai, né, Augusto? Pelo que tu estás conjecturando, correto? É bem por aí que vai, que eu tava. E assim, depois se vocês quiserem, eu coloco o nome do brinquedo, mas é isso, é palhacinho, vai e Põe volta. o teu link da Amazon, Augusto, que eu sei que a tua Para jogada é. comprar direto de mim. Mas, assim, a Pessoal, no última vez final que eu. do nosso encontro, a gente vai ter o lançamento do produto do Augusto, é esse palhacinho da marca dele. Quem quiser, Uhum. tem o link da Amazon do Augusto, ele vai estar fazendo o lançamento. Aliás, curiosidade, da última vez que eu falei desse palhacinho, tinham duas psicólogas que trabalham só com criança na sala. A gente estava num outro grupo de estudo. E as duas começaram a mexer no celular instantaneamente. De repente, uma fez uma cara de choro e falou: Augusto, esse brinquedo existe, mas está esgotado em tudo quanto é canto. Eu falei: não é que eu faço muita propaganda, não tem jeito. É que hoje tem muitos casais fazendo isso. O Exato. marido vai, o marido volta, a esposa vai, a esposa volta. Hoje a jogada é outra. É, deixa quieto. Deixa eu só ler então o que a Patrícia colocou e depois seguindo. A brincadeira não é mais um território livre. Hoje se busca podar esse brincar para uma finalidade específica. Sociedade de desempenho, eu pelo menos percebo assim. Seja para desenvolver uma habilidade motora ou cognitiva especificamente dirigida. Vejo muito isso no meu dia a dia e vou conter esse direcionamento. Minhas crianças brincam com liberdade e só observo. É tão lindo se dar essa pausa e observar a infância acontecer. Rita, Freud não afirmava porque ainda era pesquisa, ele precisava confirmar para ele mesmo? Será? Eu acredito, Rita, que eu iria, lendo Freud, eu não vejo o Freud como aquele cara que sempre chancelava, assim, eu tenho uma impressão, e até falando aqui para os colegas sobre o livro que eu estou escrevendo,
eu tenho muito essa questão do depende do talvez, que eu particularmente, guardadas as devidas proporções, o Freud era genial, eu sou um mero e reles mortal, mas estou tentando entender a linha de raciocínio do autor, e penso que o autor escreva de forma premeditada, porque a premissa da psicanálise é evitar a certeza. E o Bion também escrevia dessa forma. Então eu acredito que a lógica do Freud, não acredito que era para dar a possibilidade de saber que talvez ele pode mudar de ideia ainda. Né? Lembrando que Freud lia muito filosofia, e filosofia tem essa premissa. A Joana falou que lembra desse palhacinho também. Né? As gerações atuais, o palhacinho que eles lembram é o Pennywise. A gente está botando terror em todo lugar hoje. É o It a Coisa, o palhacinho que a turma está lembrando hoje. Que representa imposto de renda, leão e outras coisas do gênero. Deve ser essa a metáfora. Tu tá indo no bueiro, de repente o palhacinho vai lá e te gruda. Ou seja, tu olhou no bueiro, tem que pagar uma taxa. Deve ser essa metáfora que está se construindo aí. Colegas, pois então, terminamos aqui. Provocador ou leitor colocado para pensar. Rita, penso dessa forma, tá? Acredito que era aí que o lugar de fala do Freud. Augusto, queres pontuar algo, já que terminamos o item 2, meu caro? Eu e meus botões. Sinceramente, eu acho que a gente já pontuou direitinho essa parte. A gente vai entrar agora na terceira parte. Eu acho que a gente vai começar a ver o Freud respondendo as questões que ele colocou. A gente vai começar a ver ele mostrando uma psicanálise que saiu da parte interpretativa, quase arqueológica, né? Para perceber que um paciente não apenas que o paciente não apenas recorda, né, mas que ele repete. É nesse lugar que a gente vai começar a entrar agora. Então essas questões, essas perguntas que o Freud colocou, essas observações dele, a história do Fordá para mostrar o que é uma repetição, para a gente poder tentar trazer para a nossa clínica, né? O André está por aí hoje, não? Eu acho que não está. Mas se a gente voltar para ontem, né? A questão que eu estava colocar é exatamente isso. Onde é que estava a repetição do analisando dele, né? Só dar um contexto, né, que ontem que a gente está falando, pessoal, foi ontem à noite, terça-feira, na nossa supervisão, tá? Uhum. Quem não está, participe. O André trouxe um caso específico, eu não vou me ater aqui ao caso, eu acho que não é relevante, ou vai tomar muito tempo, mas a gente estava observando uma questão de uma pessoa que se coloca muito em ser responsável, mas que não toma atitudes. E aí, num determinado momento, ele fala, né? Ele chega a uma conclusão de que todo mundo protege ele, ele precisa de todo mundo protegendo ele. Mas se a gente for olhar, ele se cerca de pessoas ou se coloca em situações onde ele repete as mesmas situações em que ele precisa ser protegido, ele se identifica com aquilo. Lógico que eu estou aqui extrapolando ao máximo, mas se a gente olha as repetições da pessoa, a gente começa a ver também que ele não está só recordando ou não apenas recordando o recalcado. Às vezes ele pode não lembrar o porquê, mas ele fica repetindo aquela situação. E daí a gente traz aqui para a conversa a frase do Freud, muito citada aqui. O que eu não coloco em palavras, eu repito em atos. O que Boa. o Pedro De Sante, ele fala de uma forma muito didática. O que eu não coloco em palavras, eu não controlo. Logo, isso que eu não controlo passa a me controlar. Tá? Então, essa seria a lógica. Ou eu controlo trazendo a palavra, ou se não, inconscientemente eu passo a repetir. Lembrando sempre, eu não busco o que eu gosto, eu busco o que me é familiar. Uhum.
né? Essa é uma premissa básica da psicanálise. Então, eu vou iniciar a leitura aqui do item 3, sabendo que a gente não vai muito longe pelo adiantado da hora. Deixa eu ver aqui, dá para ler um trechinho aqui só para não dizer que não lemos nada. 25 anos de trabalho intenso trouxeram consigo uma mudança nas metas imediatas da técnica psicanalítica. Olha só, ele cita o marco em 1900 aqui, né? 1925. Não, é 1895, é isso que ele está contando? Acho que é isso, né, Augusto? Ele está voltando a 1895. 1895. E é interessante que muita gente diz, psicanálise começa em 1900, né? Aqui o autor está dizendo que não, calma aí, a gente está iniciando antes. 25 anos de trabalho intenso trouxeram consigo uma mudança nas metas imediatas da técnica psicanalítica, que hoje são inteiramente diferentes do que eram no começo. De início, o médico analista não podia aspirar a outra coisa senão descobrir o inconsciente oculto do paciente. Notamos aqui, ó, psicanálise começa com recordar. Combiná-lo em suas partes, no devido momento, e comunicá-lo. Vamos pensar ali, vamos o consciente, pré-consciente, catequizar, né, as memórias, ver o que estava. A psicanálise era, sobretudo, uma arte interpretativa. Psicanálise começa, olha só, recordar e interpretar. Ela começa com interpretação. Visto que isso não resolvia a tarefa terapêutica, tarefa de cura. Logo se apresentou o propósito imediato de obrigar o paciente a confirmar a construção. Olha a diferença, pessoal, até eu sempre cito isso. Psicanálise começa com interpretação, mas ela vai indo para a construção, por meio de sua própria memória. Nesse empenho, a ênfase principal recaía sobre as resistências do paciente. A arte consistia agora em descobri-las o quanto antes, mostrá-las ao paciente e levá-lo mediante influência humana, aqui é o lugar da sugestão, atuando como transferência. A desistir delas, a desistir dessas repetições. Eu vou ter que ler mais um trechinho aqui, porque está bem convidativo. Porém, ficou cada vez mais claro que a meta estabelecida, a tomada de consciência acerca do inconsciente, tampouco era plenamente atingível por esse caminho. O doente não consegue lembrar de tudo o que nele está recalcado. Talvez precisamente não essencial, e assim não fica persuadido da exatidão da construção que lhe é comunicada. Ele é antes obrigado a repetir o recalcado, como uma vivência presente, em vez de, como médico, preferiria recordá-lo como uma arte do passado. Vamos ver o que ele fala aqui. Ver recomendações adicionais sobre a técnica da psicanálise. Lembrar, repetir e elaborar. Essa reprodução que surge com fidelidade indesejada sempre tem um conteúdo, uma parte da vida sexual infantil, ou seja, o complexo de Édipo e de suas ramificações. E geralmente se passa no âmbito da transferência. Essa palavra de novo. Isso é, da relação com o médico. Quando se chega a esse ponto do tratamento, pode-se dizer que a neurose anterior foi substituída por uma neurose de transferência nova. Não destruída, notem, substituída. Não deixar o vazio. O médico se esforçou em limitar ao máximo a esfera dessa neurose de transferência, forçar a lembrança do maior número de coisas possível e admitir que o mínimo possível se repita. A proporção que se estabelece entre lembrança e reprodução é diferente em cada caso. Em geral, o médico não pode poupar o paciente analisado dessa fase do tratamento. Precisa permitir-lhe que reviva certa parte da vida esquecida.
Reviver, isso aqui o Gabor Maté fala muito, tá? E cuidar para que se consegue um grau de supremacia. Augusto, lembra que ontem a gente falava muito sobre isso, né? Sobre esse reviver, sobre o experienciar, sobre o fato de fazer nessa neurose obsessiva, sobretudo no caso de ontem, que ele não só conte, mas trazer ele para o sentimento. Porque é muito comum só falar e não sentir, né? O que Exato. tu diz aí? É isso, né? É isso, é bem nesse lugar. Eu vou esperar você terminar e aí a gente tenta seguir nessa linha e trazer um pouco da questão da transferência. Mas é exatamente isso, você repete, repete e também traz para o sentir, traz para o corpo, né? Sensação. Exatamente. A Françoise Doutor, sempre cito ela, diz: a primeira coisa que tu ensina para uma criança é habitar o corpo em que ela vive. Graças ao qual a realidade aparente seja sempre reconhecida como reflexo de um passado esquecido. Olha só, sempre reconhecido como reflexo de um passado esquecido. Se isso funciona, ganhe-se a convicção do paciente e o sucesso terapêutico dela depende. Por favor, Augusto. O, Aqui a gente, me parece, né, que é uma das passagens mais importantes aí para você entender essa questão da transferência. E não no lugar da transferência que a gente usa como no texto do amor de transferência, mas é o fato de que o sujeito ele não revive o passado como uma lembrança distante. Ele atualiza aquilo na relação com o analista, ele transfere. Por isso que o Freud diz que a neurose antiga é substituída por uma neurose de transferência. O conflito passa a acontecer no presente, nesse momento da análise. Não tem tempo. Então, essa transferência é isso. Eu transfiro, né? Dali substituindo por uma neurose de transferência que está acontecendo agora, por uma neurose que está rolando agora, para mim. E é muito importante também a frase de que o paciente é obrigado a repetir, porque isso já começa a apontar para algo que ultrapassa a simples intenção consciente do sujeito. A repetição parece quase como uma força própria do aparelho psíquico. Quando Freud fala no obrigado, ele não está falando do analista impor, mas sim de como o paciente se obriga a repetir frases, repetir contos, repetir feitos, repetir aqueles momentos até ele começar a sentir. E até, né, Augusto, isso é muito importante. Eu já falei isso. Não, Uhum. não do lugar onde que você está agora, porque nota que há algo que volta, mas buscando sentar numa cadeira diferente, tentando elaborar a partir de uma nova lógica. O fato é o mesmo, mas como eu conto, muda quem eu sou. Eu, Eu tenho pacientes que falam para mim assim, então, ele tá contando algo, tá falando algo, ele fala assim, que nem aquela situação que eu já te contei do meu tio, da minha mãe, do meu avô, do meu gato, aí eu faço assim, não. Sim, Aí é ele conta exatamente de esse ponto. novo. Ele conta de novo. Quando ele está contando de novo, ele fala, lembrei. Porque daí vai surgindo fragmentos diferentes. Lembrem, quem conhece o esquema L do Lacan, que ali na parte do G, do simbólico, ele é pontilhado exatamente por isso, porque cada vez que tu reconta, tu tem essas lacunas para preencher de uma forma diferente. Ou talvez tantas coisas que vão surgindo, né? É aí que a gente vai indo. Então, notem, pessoal, que o que o Augusto nos falou aqui, pelo menos é a leitura que eu estou fazendo, essa repetição ela se força a vir, mas ela vai vindo de uma forma diferente, ela vai sendo substituída por algo novo, né? Então é isso que a gente busca numa análise, né? Recordar, repetir, e a gente está indo para o caminho de elaborar, né? Tem uma tradução que é recordar, repetir e perlaborar, né, Michel? Que eu também acho bem legal de ler, porque você está retrabalhando, refazendo aquela situação, né? Se tu for mais fidedigno ao alemão, tu vai usar o perlaborar, né? Esse Uhum. prefixo per, ele vem tudo que é completo, né? Perfeito, feito por completo. E aí, Uhum. entre outras palavras que tem o sufixo per de completude. A psicanálise não utiliza o termo ressignificar. O ressignificar ele é mais na psicologia.
Ah, vou falar e você excomungado. Não, não é esse o lugar de fala. Mas se tu tiver num lugar mais ortodoxo, o pessoal vai de forma cordial te dizer, olha, acredito que essa palavra aqui, ela não seja adequada para essa linha de estudos, Uhum. É né? bem comum eu ouvir isso, inclusive. Eu estou sendo mais eufêmico possível na forma que eu estou falando. Mas é normal eu ouvir isso, porque eu uso, por causa dos meus estudos, eu acabo, quando eu vejo a palavra ressignificar já veio, né? É E aí igual um falei outro de novo. ponto, né, Augusto? Igual o subconsciente. Pessoal, a Uhum. psicanálise não trabalha com o subconsciente, né? Nota que é consciente e inconsciente. O inconsciente é uma outra coisa, né? O Uhum. subconsciente quer dizer, é uma esfera dentro do consciente, e a psicanálise não vai nesse lugar, né? O Freud até usa o subconsciente em alguns textos ali que ele tem em francês, acho que em 1892, se eu não estou louco, mas não é nesse lugar que ele fica, né? O subconsciente ele até dá um correlato ali com o pré-consciente, mas subconsciente não é inconsciente, inconsciente é uma outra coisa. Uhum. Augusto, obrigado pelas pontuações aí, por ter nos auxiliado Espero ter nesse, ajudado. nessa construção, e até mesmo, eu acho que tu deve compactuar comigo, né? Tu é um cara de bom senso, lembrando que uma pessoa de bom senso é aquela que concorda comigo, senão não tem bom senso. Perfeito. É, quando a gente está estudando, está lendo, está passando para os colegas, a gente também está aprendendo. Né? Às vezes eu estou falando aqui para vocês, no meio do caminho eu estou, e pá, eu vou me contradizer aqui porque eu já estou pensando diferente. E Uhum. isso é muito bom de fazer, tá? Pessoal, obrigado pela parceria de todos. Vou parar a gravação aqui e lembrando que amanhã temos a leitura do Ogden.